Nesta aula vamos dar navegação num ambiente de trabalho do Archicad. Então, eu tenho aqui uma planta em 2D, entrei aqui do lado direito do piso 0 e eu quero pôr em 3D. Como é que eu vou fazer? Cá em cima vocês têm este separador 3D, podem carregar nele. E para voltar podem vir aqui a este piso 0 separador. Nestes separadores, à medida que vocês vão desenhando, vão aparecendo aqui cada vez mais. Podem, se entrarem no corte ou no alçado, vão aparecendo outras janelas e podem-nas apagar todas. Só não apaguem esta primeira do piso 0, porque se apagarem vão apagar também o vosso projeto. Se eu entrar aqui no alçado, aqui do lado direito, vocês vão ver que ele abriu a janela do alçado. E então podem apagar. Eu gosto de deixar aqui sempre o 3D e o do piso 0. Este também podem apagar. E para ir para o 3D, quais são as vossas opções? Vocês têm o F3, que ele mostra em 3D. Carregarem no F2, ele passa para 2D. Se carregarem no F5, ele também passa para 3D. E qual é a diferença do F3 para o F5? É que o F3 muda só para 3D. E o F5 permite a seleção de certos elementos para visualizar só esses elementos. Por exemplo, vierem aqui do lado esquerdo, tem uma janela de seleção. Eu ativei-a e quero ver aqui a zona dos quartos. Vou desenhar uma janela, clico num ponto e clico noutro. Eu quero ver este interior ali, apoiar também um bocadinho das escadas. Fiz a janela de seleção, faço F5 e ele vai cortar só pelaquela seleção. Se vocês quiserem editar ou umas escadas ou um quarto, vocês podem fazer desta forma. Para sair daqui, cliquem 2 vezes no F5 e ele mostra a vossa maquete na totalidade. Portanto, depois outra questão, para tirar a janela de seleção, eu faço escape e agora quero, por exemplo, se eu tiver uma parede selecionada, eu vou selecionar a parede. Para voltar à seleção tenho que ir à seta, não se esqueçam, mudar aqui do lado esquerdo na seta, vou selecionar uma parede. Agora, se eu fizer F5, ele vai mostrar a parede em 3D. Portanto, às vezes vocês fazem F5 e aparece-vos um elemento e vocês não sabem porquê. Portanto, tenham a certeza que não está nada selecionado e sempre tem a opção do F3 para pôr em 3D. Para desativar as seleções, faço escape e desta forma vocês conseguem abrir o vosso 3D. E outra questão aqui, em termos de navegação, é o PAN. Como já foi ensinado, a mãozinha agarra no vosso trabalho de um lado para o outro. Em 3D ele funciona também igual. Eu vou pôr 2 vezes F5 para mostrar a maquete. Em 3D ele funciona igual, o PAN. E agora vamos aprender um novo comando que é o Orbit. Ou seja, para eu rotacionar o desenho, eu pressiono o Shift e o Scroll ao mesmo tempo e ando com o cursor da esquerda para a direita, sempre pressionado os dois, Shift e Scroll. E depois pego na mãozinha, no PAN, para centralizar no sítio onde eu quero visualizar e depois rodo para cima com o Orbit e aproximo e depois com a mãozinha agarro o desenho e rodo. Portanto, vão alternando entre o Orbit e o PAN e o Zoom e o Scroll para a frente e para trás, para vocês, por exemplo, marquem um objetivo. Eu, por exemplo, tenho ali aquela janela pequenina e eu quero visualizá-la de frente, então eu vou fazer zoom, faço agora o Orbit, vou rodar mais virado para mim, faço o zoom novamente e consigo aproximar-me da janela e ver se ela está realmente bem feita, se quer alterar os materiais. Portanto, vocês têm que ter agilidade em manusear o vosso desenho para trabalhar, para visualizar. Portanto, vão experimentando entre esses dois, alternando entre um e outro. Agora, como nas aulas passadas nós já adicionamos esta barra 3D, nós temos aqui, em termos de visualização, a perspectiva axonométrica, que é esta aqui. E também temos a possibilidade de pôr numa perspectiva cônica, que é este botão aqui em cima, logo a seguir. Se carregarem nele, ele fica com perspectiva cônica, ou seja, ele tem pontos de fuga. Isto o que é que significa? Significa que é uma vista mais próxima dos nossos olhos. É como se praticamente estivéssemos a tirar uma foto, é mais agradável. Vão também experimentando estes dois comandos para ver. Outra opção que o Archicad nos dá, em termos de navegação, dentro do 3D, é, se vierem aqui em baixo, tem um homenzinho
carreguem nele e aqui mostra-vos os comandos para navegar no interior da vossa maquete, do vosso projeto. E fazendo estes comandos vocês conseguem explorar para poder selecionar uma vista, para depois fazer um render, para fazer a apresentação do vosso projeto. E usando estes comandos vocês conseguem navegar. Então eu cliquei no homenzinho e depois carreguem no 3D Explorer. Depois de acionar isto, vocês podem usar esses comandos. Não carreguem em nenhum botão do rato, senão ele vai voltar à vista normal. Portanto, eu acionei o 3D Explorer, exploração de 3D, e a mão direita serve para direcionar, para olhar para onde é que vocês querem ver. E então aqueles comandos, o W, o A e o D, o W era para a frente, como viram anteriormente, eu vou entrar dentro do edifício, W para a frente, vou virar com o rato, não carreguem no rato, senão ele sai da vista, tenho que fazer tudo de novo. Vou só movimentar o rato da esquerda para a direita para analisar o meu espaço, fazer uma foto para um render, uma apresentação desta cozinha. Pronto, para trás é o S, para a frente é o W, D e A em direita-esquerda, e para ser mais rápido pressionem o mais, ele faz muito rápido, por exemplo, para a frente com mais, ele anda muito rápido, ou então mais lento, para a frente com menos, para a frente é o W, né? Não, neste caso já passei, vou fazer para a frente com menos. Ele faz lento, ajustem, têm que pressionar os dois exatamente ao mesmo tempo, senão isto em projetos grandes. Portanto, vou carregar mais para ser mais rápido. Vão experimentando estas opções que vocês têm de visualização. É muito importante se vocês serem ágeis na visualização e na manutenção do vosso desenho, para poderem trabalhar mais rápido. E até uma próxima aula!